Eu que agradeço, coach. Agradeço o professor Bira também. E antes de iniciar, eu tinha até pensado em fazer um agradecimento individual. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Sim, Está ok o Sim, áudio, o sim, vídeo também. estamos. Vou tentar ser o mais breve possível na apresentação, porque quando eu gravei o programa com o Bira, algumas semanas atrás, agradeci a ele pela oportunidade de estar levando uma palavra para a nossa comunidade do basquete, que é um pouco de fora da quadra, né? É uma visão meio fora da quadra, não de dentro da quadra. Então, essa é uma oportunidade muito interessante para poder levar um pouco desse trabalho, porque muitos já se fala do trabalho que acontece no basquetebol dentro da quadra. E o que é que acontece fora da quadra? Fortalecimento, preparação, nutrição. Eu achei muito interessante quando o professor Bira me convidou. Agradeço aqui. Há muitos anos eu cresci tendo vários de vocês como referência. Então, de vez em quando, eu estou conversando com algum amigo e a ficha não cai ainda. Hoje eu estou com 47 anos e apaixonado pelo basquetebol, mas eu os via como o Bira, como o professor Medalha, como o senhor também, coach. Eu via pela televisão e falava, caramba, era uma distância muito grande entre mim e vocês, assim, de repente eu tenho a oportunidade de estar trocando ideia com pessoas que foram e continuam sendo referências no basquete. Então eu agradeço muito, eu tenho alguns amigos aqui, todos vocês que estão aqui somam muito para a comunidade. Tem um amigo específico, vou pedir para ele dar um tchau, a Maurílio, levanta a mão ali, é um grande jogador master. Professor Amaurílio foi campeão do JEBs, campeão do JEBs. É uma lenda viva no basquete Brasília, joga comigo lá. Na verdade, eu tenho o Uhum. prazer de jogar com ele. Jogamos até ontem, teve pelada, joguei com ele ontem, fizemos limpa, ganhamos uma porrada de partida. Então, queria fazer um agradecimento a cada um de vocês que colaborou para que eu estivesse aqui e participaram da minha formação também. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de poder dividir um pouquinho com vocês desse conhecimento, que não é muito, mas eu estou aqui para somar. Muito obrigado mesmo a todos. Eu queria dividir um pouquinho a minha fala em basicamente 3 momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a nutrição para o atleta, o que é a parte física, a parte de musculação para o atleta, e falar um pouco sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui em Brasília com alguns outros professores, que por conta desse trabalho foi o que o professor Bira chegou até mim e está oportunizando. Então, muito se fala sobre a nutrição hoje em dia, sobre a musculação, principalmente no basquete de alto nível. Não há como mais a gente desassociar isso, né? Hoje a gente sabe que grandes jogadores, eles passam por uma preparação física bem difícil, tanto quanto a preparação dentro de quadra. E alguns anos atrás, não havia, ou pelo menos não era tão importante essa preparação fora de quadra, e a gente sabe que hoje faz bastante diferença. Essa palestra que eu apresentei, com que o professor Bira conseguiu chegar até mim, era justamente essa diferença de jogadores dos anos 70 e anos 80 para os jogadores da atualidade, essa composição física. Eu dei até um exemplo que muita gente comentou, que é o Larry Bird e o LeBron, que são jogadores que têm mais ou menos a mesma estatura, e quando coloca a foto de um do lado do outro, dá para ver a qualidade muscular que o LeBron tem, e graças ao treinamento e à nutrição que ele segue bem rígido, ele continua, vai fazer 40 anos e está jogando em alto nível. Né? Coisas, antes, 40 anos, um jogador era considerado velho, já só servia para jogar Master. Hoje existem alguns grandes jogadores aí que, por conta dessa preparação física já de muitos anos, conseguem jogar em alto rendimento. E a nutrição serve justamente para isso, que é para analisar cada atleta em sua individualidade e tentar montar um plano alimentar, uma dieta específica para a especificidade daquele atleta, o nível de treinamento que aquele atleta tem, o nível de maturidade muscular que ele tem e, por que não, até as aspirações que ele tem como atleta.
A gente sabe hoje que o desporto escolar, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, tem gente que pratica o basquetebol ou outro esporte e não visa uma competição nacional, a âmbitos fora do estado dele, mas outros, já hoje em dia, já começam essa preparação. Aqui em Brasília, pelo menos, tem muito personal trainer, que, além de nutricionista, também sou personal trainer, fazendo trabalhos não especificamente com jogadores de basquete, né? Que a gente sabe que a comunidade do futebol ainda puxa muito mais atleta do que a comunidade do basquete. Mas eu mesmo já trabalhei com alguns atletas de basquete, mas já trabalhei com muito mais atletas de futebol, que faziam preparação específica para uma peneira do Vasco, ou do Atlético, ou coisas assim. Mas o bom saber é que essas profissões, a minha profissão, essa área que eu atuo, ela está tendo mais visibilidade do que houve há um tempo atrás. Então, é graças a canais como esses aqui, como o Hoop Talk, como o programa do Bira lá no YouTube, muitos pais me procuraram e falaram, nossa, eu não sabia que tinha um trabalho específico para quem é atleta de categoria de base, mas tem sim. Com certeza, se esse trabalho for bem desenvolvido na base, o atleta ele chega aí nas primeiras categorias do adulto bem mais preparado do que alguns anos atrás. A nutrição, ela bem orientada, ela fornece muita energia, desempenho, o atleta consegue manter o rendimento em preparações mais longas por mais tempo. A gente sabe que o basquete de alto nível, assim como outras modalidades também, ele, às vezes, o atleta treina 2 vezes por dia, treina na parte da manhã e na parte da tarde. Então, como é que a gente faz essa, essa avaliação nutricional? Senta com cada um do atleta, faz uma avaliação física, coisas que realmente, há algum tempo atrás, os dirigentes, as escolas, os preparadores não se preocupavam tanto. E é muito gratificante saber que outros profissionais, além da área que eu atuo, uma outra área muito importante também é a psicologia do esporte. Tem crescido bastante. Eu quero até citar um exemplo daqui a pouco sobre o trabalho que o professor Alexandre faz nessa parte de neurociência, né, professor? Que Obrigado. também é um trabalho meio fora das linhas. E isso faz bastante diferença. Talvez, nesse tempo que a gente está vivendo agora, é um passinho de formiga, né? A gente está começando a tentar inserir na cabeça das pessoas que existe um trabalho que, se bem feito fora de quadra, ele pode melhorar o desempenho dentro de quadra. Então, cada um de nós que trabalha com isso, que ama o basquetebol, tem, não vou falar uma obrigação, mas tem o amor e tem a vontade de estar divulgando esse trabalho para que a nossa categoria fique sempre mais fortalecida. E eu falei um pouco sobre a nutrição aqui, e não serve só para isso. O atleta, hoje em dia, ele tem que ter um controle de peso, seja ele para ganhar mais músculos, ou seja para que ele perca um pouco. Eu acompanho o basquete universitário e assisti o March Madness agora há pouco tempo. Eu acho que, agora esqueci qual era a universidade, mas o DJ Burns, acho que o coach deve saber bem de quem eu estou falando, um canhoto fantástico, 2 metros, 2 metros e pouco, e estava ligeiramente acima do peso, mas é um jogador de qualidade técnica incrível. Parece que ele já perdeu algum peso, mas ele não foi para o draft. Então, eu assistindo com alguns amigos, eu pensei, será que esse jogador, se não for um problema de obesidade, algo patológico, será que ele teve, nos anos universitários, ele teve uma orientação nutricional? Então, o que eu ouvi dizer, parece que ele foi para a Summer League agora, uma coisa assim, mas eu imaginei, e conversando com alguns amigos, se ele tivesse tido uma preparação, talvez ele pudesse ter rendido um pouco mais, porque qualidade técnica dentro de quadra ele tinha muita. Faltou um pouco essa parte de musculação, talvez a psicologia do esporte, como eu citei, e aparentemente a parte nutricional também. Então, o trabalho que eu tenho tentado desenvolver aqui, junto com alguns atletas, algumas escolas, está todo mundo me ouvindo aí bem? Sim. Sim, Ok? sim, está Obrigado, ok. porque tá tão em silêncio que eu falei, meu Deus, será que tá? Ah, que está Ah, interessante, a gente legal. está prestando atenção. Obrigado, professor. Então, assim,
eu, assim como alguns de vocês, como o professor Alexandre também, a gente quebra paradigma, né? Porque há muito falava-se que atleta não podia ser inteligente, atleta não tinha uma capacidade cognitiva muito alta. Então, nós temos aqui, mais uma vez, eu vou tirar o chapéu para o meu amigo Amaurílio, que tem um QI de basquete Oh, gigantesco, e isso a gente sabe que faz diferença demais dentro de quadro. Não só esse QI do basquete, como fora. É a parte emocional do basquete que também faz diferença. Então, é a união da parte física com a parte cognitiva. Hoje, as preparações dos grandes clubes sempre tem um psicólogo, tem um médico do esporte, tem um nutricionista, tem um ou dois preparadores físicos. Isso é bom para a nossa categoria, né? A parte do fortalecimento muscular também hoje, não só para o atleta ganhar muita musculatura, mas é para ele melhorar o desempenho dentro de quadra, é para que, se de repente das posições que ele joga, posição 4 ou 5, um atleta grande, esses dias eu estava discutindo com um amigo, conversando sobre o Wembanyama, né? Ele tem uma capacidade técnica incrível. Luizão, boa noite. Obrigado por aparecer. É um outro amigo nosso aqui de Brasília, que também joga no Master. Voltando ao Wembanyama, eu o acho muito magro, literalmente falando. Então, eu não sei qual é se ele vai manter. Eu colocaria como técnico, não conheço muito o contexto, não sei qual é a ideia que ele, o pessoal do Santo Antônio, ou para onde quer que ele vá, se tem ideia aí, mas eu colocaria mais uns 10 ou 15 quilos de músculo nele facilmente. Quem lembra do Antetokounmpo na época que ele entrou, ele era um jogador bem franzino também, e hoje em dia virou um monstro, né? Imparável, um jogador alto e muito forte. E ali certamente tem um trabalho de musculação muito específico que eu acredito que fez com que ele melhorasse essa parte de resistência e de força, além da capacidade técnica dele também. E além de toda essa preparação, que muita gente vê a musculação somente como ganho de massa muscular. Para o atleta especificamente, do basquete ou de outra modalidade de explosão, a parte de musculação serve para fortalecimento. Existem exercícios específicos que podem fazer com que o atleta venha a ter menos lesões. Quais são lesões comuns? Conversei com o Bira isso esses dias, que jogador de basquete tem entorse de tornozelo, ou lesão de joelho, menisco, condropatia patelar, ou posterior da coxa, ou lesões de panturrilha. Tudo isso a gente não consegue evitar 100%, claro, mas com um trabalho de musculação bem realizado e específico, a gente pode diminuir a incidência dessas lesões. E se de repente, mesmo assim, elas acontecerem, além da fisioterapia, repouso, tratamento médico convencional, a musculação é muito recomendada. Eu tive agora, quando eu voltei a jogar há poucos anos, e eu rompi o ligamento das duas panturrilhas. E demorou um certo tempo até eu entender, mesmo sendo da área, que eu precisaria fazer um fortalecimento específico de panturrilha para não machucar. Desde então que eu entendi, tenho colocado isso na minha rotina diária de exercícios, nunca mais eu machuquei. Claro que hoje eu sou um atleta master, que já não treino mais como antigamente, já não jogo como antigamente, mas essa experiência a gente pode começar lá da categoria de base, levar essa informação para que a gente, junto com a formação técnica e tática desse atleta em formação, ele leve na cabeça e fala, poxa, a musculação é importante para a minha formação. Poxa, a parte de nutrição também é importante para a minha formação. Foi a partir dessas informações que a gente foi cruzando com atletas experientes, com palestra em escola, que eu e um grupo de amigos, a gente sentou e está tentando desenvolver esse trabalho aqui em Brasília, de levar essa informação para atletas de comunidades menos favorecidas, um pessoal mais carente, esse acesso a essa informação que muitas vezes é muito difícil. A gente sabe que nem todo clube, nem todo profissional, nem toda escola tem a mesma estrutura que outros clubes de outras escolas, né? Então, por muito tempo, competir com esses clubes era muito difícil. E não existiam profissionais, por exemplo, eu sou um profissional de educação física,
sou formado em nutrição e sou atleta master de basquete. Então, eu tenho essa experiência dentro de quadra, a experiência da musculação com atleta e a experiência da nutrição também com atleta. Então, por que não ampliar essa área de atuação para levar isso lá para a base? Alguns amigos meus que trabalham em escolas públicas, que têm projetos sociais, tem bons projetos sociais em Brasília, bons projetos mesmo. Tem alguns amigos que, acho que cultivando, não sei se foi o cultivando, ou foi o professor Oswaldo que falou, que a menina tira, Karina tira leite de pedra. Por aqui tem Fui eu, alguns professores fui eu que também falei. que corre atrás e assim, sem incentivo, sem material, é professor fazendo canjica para vender, é fazendo noite da pizza para levar atleta para competição perto de Brasília. E aí, com o intuito de dar essa força, alguns professores amigos falaram: e aí, Elcio, vamos tentar desenvolver um trabalho, levar essa informação da importância da musculação para o atleta, da importância da nutrição para o atleta. E aí a gente conversando, chegamos a, um, a uma palestra que eu imaginei que fosse uma coisa meramente no âmbito escolar, e essa palestra deu 40 mil visualizações, ou seja, para quem nunca tinha tido nenhum tipo de expressividade no meio da internet, foi assim um número muito expressivo. Tenho atendido muitos atletas de outros estados, depois que o professor Bira deu a oportunidade, e a gente tenta levar para essas categorias, principalmente base, mas eu também levo essa informação lá para a minha galera do Master. Tem muitos atletas na Liga de Desenvolvimento aqui em Brasília também, que já têm falado comigo. Então, quanto mais a gente levar essa informação para frente, quem ganha é a comunidade do basquete, né? E quando nós levamos o início da palestra para essas escolas, as crianças têm muita dúvida. Crianças 12, 13, 14, até 18 anos. As perguntas que mais acontecem é: professor, o que eu posso comer antes de treinar? Eu fico muito cansado durante o treino, se eu chego pela manhã e aí eu tenho que ficar 6 horas na escola para depois sair para o treinamento, como é que o senhor pode me orientar? E aí a gente tenta sentar com cada um, porque tem que respeitar a individualidade de cada um. A nutrição e a musculação não é receita de bolo. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. O que é a realidade de um não é a realidade do outro. Tem criança que a gente vê que no meio do treino, a mãe ou o pai, o responsável, está lá com um Gatorade e 2 paçoquinhas diet. E uma outra criança tem que levar uma banana. Então, tem que fazer esse cálculo, respeitar a individualidade de cada um. E mais importante do que isso, é respeitar a realidade de cada um. Eu creio que todos vocês aqui já devam ter tido experiência ou trabalhado com comunidades mais carentes, e a gente vê atleta que ia treinar sem tênis, que ia treinar com tênis escolar ou até um sapatênis. E aqui em Brasília existe uma campanha muito legal que a gente até fez agora na nossa equipe do Master lá, de arrecadar tênis. Então, eu peguei mais de 30 ou 40 pares, tênis dos nossos amigos lá, que tinham vários pares, que já não estavam mais usando, e a gente leva para essas comunidades, visando tentar, pelo menos, facilitar um pouco a prática. Então, tudo isso faz parte. A gente começa com a nutrição, aí depois fala um pouco da musculação, e daqui a pouco já vem um psicólogo, e daqui a pouco já arrecada tênis para fazer uma vaquinha, para vender, para a criança poder conseguir. Às vezes o pai ou a mãe não tem condição de pagar o ônibus ou a inscrição da federação, uma coisa assim. O trabalho puxa, uma coisa puxa a outra. E aí a comunidade sempre agradece. Tem um professor amigo nosso, professor Irã, que é atleta master de basquete, foi campeão mundial agora. O Brasil foi campeão mundial ano passado, eu acho, categoria 70 a mais, não é, Amal? Salvo engano. Isso, 70 a mais. Isso. O professor Irã, ele é da seleção brasileira e ele foi campeão, inclusive me deu a camiseta, super legal. Temos alguns atletas aqui em Brasília que são das seleções Master. Nós temos atletas 50 a mais, 60 e 70 a mais. O professor Irã foi campeão em cima da Argentina, eu acho, né, Amal? Foi ganhar dos Estados Unidos a semifinal, um jogão. E ele é professor universitário, professor da Universidade de Brasília,
e ele me convidou para levar a palestra lá para os universitários. Ele quer que a gente leve esse material para os universitários do primeiro semestre, que estão entrando agora na faculdade, e no último semestre, pessoal que está saindo da faculdade. Então, achei super interessante, aceitei. As universidades públicas saíram de greve agora, né? Então, a gente está acertando uma data para poder levar isso para mais pessoas. Então, interessante é quem está entrando na faculdade vai ter como ter acesso a esse tipo de informação e tentar trabalhar durante o período de formação até o final, e também o pessoal que está saindo da faculdade com a cabeça fresquinha, cheia de ideia, e quem sabe não utilizar isso, um pouquinho do que a gente pode falar, para as futuras turmas que eles possam eventualmente trabalhar. E eu tinha comentado agora há pouco que eu ia citar o trabalho do professor Alexandre, que eu vim de sala de aula, 15 anos, né? Eu atuei 15 anos com formação, educação física de ensino médio e ensino fundamental. E por essa formação, eu acredito que muito na colisão, da junção da parte tanto motora e física, quanto da parte cognitiva. Por isso eu citei a importância do trabalho, como é interessante e importante o trabalho do professor Alexandre. Então, realmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre neurobasquete, neurociência, dentro do basquete, né? E tenho tentado prestar atenção, pesquisar. Eu gosto muito dessa parte acadêmica. Fiz mestrado, fiz algumas pós-graduações antes de partir para a parte da nutrição. Então, você aprende um pouquinho aqui, com um pouquinho aqui, com um pouquinho aqui, e daqui a pouco a gente vai juntando. Então, mais uma vez, é para agradecer, são oportunidades como essa que o professor Bira e o coach Vando sempre oferecem, de trazer profissionais de diversas áreas. Tudo bem que não dá para a gente assimilar tudo todas as vezes, mas é interessante, você pega um pouquinho, aí manda uma mensagem para um. Eu tinha até pedido para o professor Alexandre, né, professor, para disponibilizar o material para eu dar uma olhadinha. Não tive tempo ainda. Pai, eu fiquei te devendo, cara. Ou Desculpa, eu vou te não, tem nada mandar. não. Eu Eu te vou te mando mensagem mandar. depois, Tá, então tu me privado, manda. Ah, porque pá, assim, perdão, cara, perdão. Na nada, correria. não tem problema algum não. Estava na correria, eu tive que desmarcar com o Bira um dos dias aqui, que era para ter vindo para o Hoop Talk, Eu até tenho mas uma coisa, cada um eu até tenho uma pode coisa falar. legal para te mandar. A última palestra que eu fiz agora em Assunção, no Paraguai, sobre fisiologia do treinamento mental. Aí Ah, entra, legal demais, muito legal, professor. entra sistema metabólico, sistema neural, sistema imune e sistema hormonal. Nossa, é ótimo. É bem dentro do que eu trabalho aqui. Então, uma das coisas que a gente tenta definir como prioridade é respeitar a individualidade de cada atleta. O Bira falou comigo na gravação do programa. Nem todo mundo que treina basquetebol vai conseguir chegar ao nível muito alto, mas a gente tem que tratar a categoria de base como atletas em potencial. Então, vamos levar essa oportunidade para aquela comunidade que talvez não seja tão favorecida, porque oportunidade, quando se cria oportunidade, o atleta aparece. A gente tem muito material humano para explorar, mas as crianças, os adolescentes que não têm acesso a essas informações, ela esbarra em vários problemas durante a vida. 16 anos ela tem que trabalhar, 17 anos tem que pegar duas conduções para ir até o treino, ou não sabe o que comer, ou chega no treino com fome, aí não rende, fica tonto. No dia da peneira, de repente ele não estava tão bem, porque não estava muito alimentado, ou não tem aquela qualidade muscular do outro garoto de 17 anos. A ideia nossa de fazer esse trabalho com a base é justamente tentar nivelar esse jogo, né? O atleta que joga num bom clube aqui em Brasília, que tem assistência médica, assistência odontológica, tem nutricionista aos 15 anos, faz musculação com personal, com aquele garoto lá da periferia que acabou de ganhar um tênis e pega 2 ônibus para ir para a escola. E a gente continua aqui na luta, acreditando nesse atleta. Vamos valorizar esse garoto lá do clube, mas vamos valorizar esse outro garoto também, né? Tem muitas comunidades aqui em Brasília, e há 10, 20 anos atrás, trabalhos assim eram muito esporádicos, mas hoje existem campeonatos específicos que visam esse desenvolvimento. E isso faz muita diferença
não a curto prazo, mas a longo prazo. E, basicamente, essa explanação que eu queria passar para vocês era justamente esse trabalho que a gente tem feito da nutrição, como é que é esse trabalho, como é feito o trabalho da musculação também, e como a gente está tentando inserir isso em comunidades mais simples, comunidades mais carentes, que não são tão favorecidas. Eu tenho um material já aqui de algumas palestras, e caso seja interessante, se alguém quiser dar uma olhadinha a isso depois. O Bira já conseguiu assistir alguns pedaços dos vídeos, as palestras são muito legais. Nós começamos com só os atletas de 12, 13 anos, na outra reunião os pais já pediram para participar, depois a gente já teve que mudar para um auditório da escola, que tinham mais de 100 pessoas interessadas, e aí um ou dois pais procuram no final: olha, professor, meu filho está muito magrinho, pequenininho, será que a nutrição pode ajudar? E eu sempre tento dar essa força. Olha, sim, mamãe, papai, pode ajudar sim, eu passo o contato e tento ajudar na medida do possível. Então, se hoje a gente faz isso aqui, amanhã faz isso, um professor vê esse trabalho lá na comunidade dele ou em outro estado, como já aconteceu, entre em contato comigo: ó, professor, que legal essa palestra, tem como a gente fazer um encontro online, porque a importância que isso tem, mas principalmente nos dias de hoje, comparado a décadas atrás, faz com que tenha mais visibilidade para o nosso trabalho. E foi justamente essa ideia que a gente está trabalhando e tem dado muito resultado, né? Se de repente alguém tiver alguma pergunta específica, alguma dúvida, estou aqui para tentar ajudar, mas basicamente a explicação do trabalho é essa. Maravilha, muito bom, Elson. Mais uma vez, eu acho que eu já falei dentro do grupo, mas é bom que, de repente, muitos não estavam presentes, né, quando eu anunciei que o Elson viria falar com a gente, e anunciei primeiro que eu tinha gravado com ele no meu programa. Eu estou sempre buscando, né, através do Instagram e outras mídias, buscando rede social, buscando trabalhos que estão acontecendo nesse Brasil. E a gente, às vezes, não tem conhecimento, né? É pouco divulgado. Eu encontrei uma palestra do Elson, né, exatamente em cima do que ele falou, né? Para a molecada, depois para os pais, o interesse que o assunto desperta e o quanto é importante isso. Eu acho até que muitos clubes deveriam se interessar, né, em trabalhar isso, né, porque é super importante. Bom, de qualquer forma, está aí o Elson, bela explanação, muito obrigado, Elson, parabéns. E agora a gente abre para a pergunta. O professor José Medalha já levantou o braço, é o primeiro a perguntar. Boa noite, Medalha. Boa noite, professor Elson, colega. É Boa um noite, prazer, é professor. um prazer ouvir assim um profissional ressaltando a importância de trabalho multidisciplinar, né? Obrigado, professor, é isso Na mesmo. época que era técnico, sempre fazia questão de ter ao meu lado assistente técnico, preparador físico, tanto quanto possível. A gente não tinha um nutricionista, nós chegamos a ter alguma coisa na seleção brasileira, mas não foi assim com muita constância, né? E tentando fazer com que o médico também tivesse algum conhecimento nessa área aí para poder contribuir sempre. Mas no início você havia falado que ia comentar sobre o desporto escolar. Atualmente eu tenho uma vinculação com o desporto escolar e gostaria de saber o que é que você tinha programado para falar sobre isso, né? Se você tem esse tipo de tema aí na sua conversa. Isso, tem sim, professor. Qual é o trabalho que a gente tenta fazer no o desporto escolar? Eu vou até as escolas, visito as escolas, tanto os atletas quanto os não atletas, e a gente começa falando sobre aquela velha pirâmide alimentar, né? Como é que a gente pode trabalhar aquela pirâmide alimentar com carboidratos, proteínas e gorduras, o que cada um desses macronutrientes fornecem para o organismo, diferente do que muita gente pensa. Gordura não é dispensável. Gordura, na verdade, é uma fonte energética, principalmente só não pode ser consumida em excesso.
Então, ela trabalha como fonte de energia em atividades de endurance ou em treinos muito longos. Então, quando a gente está dentro da escola visando isso, é começar a trabalhar inicialmente, olha, pessoal, quem aqui faz esporte na escola? Aí uns garotos falam queimada, voleibol e futebol, e pouquíssimos, dependendo da faixa etária aí da escola, o basquete ainda é o esporte 8, 9, 10 anos, que tem escolas que nem oferecem ainda. Mas a gente está lá, olha, basquetebol também é importante, tá? Quem aqui pretende ser um jogador? Alguém já tem alguma noção de alimentar? Normalmente eles fazem esportes em período contrário, né? Passa a manhã na escola e vai à tarde para fazer o esporte. Eu creio que seja assim que funcione em outros estados também. Então, esse trabalho especificamente no desporto escolar é ir até o ambiente onde essa criança estuda e onde ela faz o treinamento e começa a inserir as informações numa linguagem que seja compatível com que ele possa compreender, obviamente, e a partir daí dá para a gente notar o interesse, porque antes não existia esse tipo de profissional que ia até a escola oferecer esse tipo de informação. Então, se a gente oferece, o público compra, né? Não monetário. O público se interessa pela ideia. Ah, professor, que legal, eu jogo vôlei na escola, mas eu tenho interesse em jogar em um clube. E aí a gente tenta fazer link, não só do basquete, mas com outras modalidades também. Então, eu acho importante levar dentro da escola, já que é o desporto escolar, essas informações que até um tempo atrás elas não existiam, ou a criança tinha que pegar fora, ou simplesmente não se interessava muito. Quando existe a informação e ela é compartilhada, pode ter certeza que mesmo nessa faixa etária, eles mostram bastante interesse. Consegui te responder, professor? Sem dúvida. Eu agradeço bastante a sua explicação a respeito desse tema. Eu tenho mais uma pergunta, me Claro, permite aí, a respeito claro, à do seguinte: vontade. quando você trabalha com adultos em alto rendimento, precisa tomar muito cuidado, é evidente, principalmente quando eles estão com treinamento muito forte, a respeito daquelas substâncias que possam provocar doping. Como você controla isso? Aqui, assim, eu tenho dois amigos médicos que trabalham, um é nutrólogo e o outro é endócrino. Então, eles trabalham mais essa parte hormonal. Normalmente, fazendo isso já em alto nível, né? Atletas já adultos. Ah, tem um rapaz que está jogando no sub-18 da seleção brasileira. Juro que eu não tenho essa informação agora de como é feito o antidoping. Existe o antidoping, todos os atletas passam pelo antidoping, é obrigatório ou é um sorteio? Existe isso nessas categorias? Depende da modalidade, depende da competição, né? E às vezes a gente tem algumas surpresas com relação a isso aí, né? Uhum. E a gente sabe que nos Estados Unidos esse problema de doping é uma coisa muito séria, né? Porque É, o pessoal para poder ganhar massa muscular, eles se submetem a qualquer tipo de orientação, às vezes ah, até que possa entendi prejudicar a agora saúde. entendi o que o senhor quis dizer. Existem terapias que a gente chama TPC, Eu posso, vulgarmente falando, chama terapia posso, pós-ciclo. posso ir. Agora eu consegui entender o que o senhor quis perguntar. Muitos atletas, eles fazem uso de anabolizantes, sim. Sim. Alguns eles são mais notórios e outros não detectam tanto esses exames de rotina. Mas, por exemplo, um atleta que pretende ganhar muita massa muscular, ele aumenta o seu nível de testosterona em muito. Aí ele faz um exame sanguíneo, acusa lá que a testosterona dele está lá em cima, e chegam esses atletas para a gente e falam, olha só, a minha testo está lá em cima. Aí eu vou investigar quanto de testosterona ele está tomando, é 1 ml a cada 2 dias, é 1 ml por semana. Existe a terapia hormonal, é recomendado, porque quando mais velho a gente vai ficando, o nível de produção hormonal de alguns hormônios é natural que vai caindo. Isso Bacana. faz parte da vida. E para tentar manter
uma regulação hormonal satisfatória, existe uma terapia hormonal, que não, isso não é doping. Mas aí os jovens que estão com hormônio todos em dia, para aumentar esse desempenho no esporte, ele Ótimo. toma um nível muito maior do que o recomendado. Então, isso traz Po- efeitos po- colaterais muito po- ruins. Posso pegar um E, gancho? Posso pegar um claro, gancho só para não perder, até peço desculpa, professor Medar, só para não perder a nada. ideia, tá? O que que acontece, professor Medar? Existe um eixo chamado HTP, hipófise, hipotálamo e gônado, ou testículos, né, no homem. Isso. Esses garotos que usam, a maioria usa, tá? Na seleção brasileira ali, não deve se falar, mas a maioria usa. Usa por o amigo do outro que falou, o amigo do outro, indicação, infelizmente, nunca indicação médica, muito pouco. E aí o que acontece? Existe a fabricação endógena dos hormônios androgênios e a exógena, que é por estímulo de ergogênios, que o senhor acabou de falar. Só que quando você usa esses ergogênios, o hipotálamo, que é o responsável pelas informações de todas as ações hormonais do corpo humano, ele, pá, mas se eu estou tendo esse estímulo maior de testosterona, eu vou Eu não inibir, preciso mais produzir. eu não preciso mais produzir. E aí o É, objetivo que esse atleta quer, por falta de informação, fica deficitário ou debilitado, ele inibe, ele bagunça o eixo. Ao bagunçar o eixo, ele pode ter princípios de aromatase, que é uma proteína que vai tentar inibir um processo que a testosterona livre ela encosta no tecido adiposo ali, e aí vira estrogênio tipo 2, aí vira uma bagunça. Então, de primeiro momento, ele tem uma primícia de resposta de força, depois ele vai ter uma inibição desse eixo. Ao ter uma inibição desse eixo, as ações de força e várias ações de ações metabólicas, aeróbicas, vai ficar tudo bagunçado. Então, é é. melhor que eles procurem profissionais adequados, para não adianta ter uma primícia de. Por isso que você vê alguns atletas estouram num ano, depois tem um declive bastante Cai grande muito. porque Uhum. não tem resposta. Desculpa Chega eu intrometer, falar, mas era só para não nada, perder a fez ideia. certinho, professor, obrigado. E chegam atletas com essas taxas hormonais todas bagunçadas para a gente, e eles ainda têm preconceito de falar, e aí, você está usando o quê? Não, Nutri, sabe o que que é? O meu amigo, fala, não vem com esse papo do meu Isso. amigo não, que a gente sabe como é. Por falta de o ganho que se tem com anabolizante, É pequeno. ele é muito notório. É. Você, É. atletas ganham 5, E é 10 quilos de rápido, né? Então, é muito muito rápido. rápido. Então, assim, Aí tudo que é o muito outro rápido, garoto que vê o seu colega com esse tipo de se sente estimulado. Pô, pera um pouquinho, mas é esse cuidado aí, muito. eu acho que os profissionais têm que ter sempre o médico ao lado para evitar qualquer tipo de Mas, problema assim como o na professor forte. Alexandre falou, o colateral vem e depois o efeito Uhum. rebote É que pior. esse anabolizante exógeno causa, alguns atletas entram em depressão, alguns largam o esporte. Sim, Depois que ele para com o uso de anabolizante, ele não tem mais aquele rendimento que ele teve. E aí o que que acontece? Aumento de doses, enquanto ele está na faixa etária ali de 20, 30 anos, mais explosivo, talvez nem seja tão significativo naquele momento. Mas ó, uma hora o boleto chega, E sabe? não, Uma hora lá na frente ele vai falar, poxa, por que que eu fiz o uso dessas substâncias? e não cortando de novo, eu não tô dizendo que eu sou a favor, hein? Deus me livre. O doping teria que ser a cereja do bolo, porque Isso, ele teria que ter hábitos e comportamentos adequados para ser um atleta de alto rendimento, né, professor? exato. Alimentação, higiene do sono. E quando ele equivalesse às valências de força, e se ele quiser usar isso, eu não estou dizendo que eu sou a favor, né? Aí ele Uhum, procurar um profissional para ter essa cereja do bolo. Eles pulam o exato. processo. Eles pulam o Mas processo. hoje em E dia, o aí, atleta com 1 ano de prática, ele já está com o anabólico lá em cima. O que o aí, professor Alexandre está tentando. Ele, é interessante que ele passe pelas etapas de isso. maturidade neuromuscular, maturidade técnica e
para construir um atleta, é necessário isso que o professor acabou de falar. É alimentação, é treinamento, é higiene do sono, é disciplina. É estímulo adequado. É isso. E Mas aí aí os garotos pulam etapas, porque é muito fácil conseguir testosterona. Em farmácia, tem um remédio muito popular que chama Durateston, que se Durateston, você chega numa farmácia, Hemogenin, você Deca. compra por R$ 15. Então, é muito fácil. E eles aplicam neles mesmos. Aí tem, como eu trabalho com muitos atletas de força, tá lá o atleta com a camisetinha e aqui cheio de acne e a pele mais oleosa. Eu pergunto, você está usando alguma coisa? Não, professor, eu não estou usando nada, não. Então, assim, eu deixo mais à vontade para que o atleta se abra comigo. Mas a gente que é da área, você sabe quando o atleta está usando o anabólico. E é o que o professor Alexandre falou, ele pula tantas etapas que quando ele chegar aqui, ele só pode vir para baixo. A não ser que ele use doses muito altas, e isso pode parar atrofia de gônada, hipertrofia do coração, pressão hipogonadismo, arterial lá no alto. Hipogonadismo. E outra Isso, coisa, também. e outra coisa, até peço desculpa, professor, se eu estiver invadindo, eu falo, olha, Alexandre, está abusando demais. De E forma alguma. como você falou em musculação, a musculação é uma ação neuromotora. Então, o que acontece? Você usando esses ergogênios, você para a responsividade dessas ações neuronais. É ou não é, é ou não é, professor? Aí para de Exatamente. ser responsível. Ao É, parar de ser responsível, os estímulos deixam de ter uma ação de tantos por cento de ganho. É ou não é, professor? isso. Diminui a capacidade hipertrófica. Isso aí. Então, assim, existem os benefícios, é o que o professor falou. Quando se faz uma modulação hormonal e um atleta que realmente precisa regular a sua parte hormonal, com o médico, com o endócrino, com o nutricionista, é ok. Mas na maioria dos atletas que caem na mão da gente, isso é atleta de força, velocista, atleta de natação, é um esporte de alto nível. Não sei se vale tanto a pena igual eles acham que vale. Diferente do desporto escolar e do atleta em formação. São poucos os que fazem uso desse tipo de substância. Mas um esporte em alto nível, então, assim, muita gente usa, e como tem muito médico especializado, essa sigla que eu falei agora, que chama TPC, eles já descobrem fórmulas e outros fármacos que mascaram o uso daquele anabolizante. Então, vai assim, a ciência contra a ciência. Em vez de ajudar, os caras fazem atrapalhar. Mas uma hora a casa cai. Né? Uma hora o doping pega, uma hora é uma dose maior. A gente se preocupa com isso, sim. Mas é algo que entram outras questões, professor Medalha. Aí é federação que tem que ter uma fiscalização mais regular, é a parte de medicamento que não pode ser tão acessível. Não é algo, vou chamar de problema, se é que a gente pode chamar, não é um problema tão fácil assim de resolver. O trabalho de conscientização lá na base, de que você pode chegar no alto nível sem fazer uso dessas substâncias, também é de suma importância. Valeu, Boa, muito obrigado. boa, muito bom. Eu gostei desse fechamento, além da participação excelente, como sempre, do Alexandre, eu gostei desse depoimento final aí do Elson. Tudo começa na base, galera. Tudo começa na base. Um trabalho bem elaborado na base vai evitar sérios problemas lá no alto rendimento. Bom, vamos lá. Quem mais quer perguntar? Só abrir o microfone e perguntar. Vamos, Zé. Você, Zé. Boa noite, amigo. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite, Zé. Oi, boa noite. Queria fazer uma pergunta para você. O que aconteceu comigo? Há vários anos ocorreu uma situação. Evidentemente que eu não tinha esse conhecimento técnico, esse conhecimento científico. Mas a equipe que eu trabalhava era uma equipe estudantil, vamos dizer aí na faixa de 15, 16 anos, nessa faixa assim. E eu tinha essa preocupação, porque as atividades eram intensas, uma vez que o grupo era equipe estudantil, como eu disse, eles tinham aula de manhã, eles iam normalmente para as suas escolas de manhã, à tarde iam treinar comigo, e os fins de semana tinham jogos, os jogos dos estudantis.
Então, era uma sequência bem pesada, porque além de eles acordarem bem cedo para ir para a escola, estudarem numa escola boa, que tinham que se esforçar bastante, e tinham também que treinar comigo, e eu procurava dar um treino bastante específico, bastante intenso também dentro das condições que eu tinha lá. E eu tinha essa preocupação, para que eles tivessem um bom rendimento, eu sabia, né, como nós todos sabemos, que eles tinham que estar devidamente alimentados. Então, não tendo assim, ideia exata daquilo que comer, em que momentos, em que seleção fazer de alimentos, a minha ideia era pedir a eles para comerem, principalmente muitas das coisas que eles não gostavam. Então, eu falava assim, olha, vocês comem, por exemplo, couve, vocês comem abóbora, vocês comem isso, aquilo e tal. Ah, eu não gosto disso, eu não como aquilo, eu não tomo leite, esse tipo de coisa assim. Então, eu tinha essa preocupação em pedir a eles, por favor, se alimentem, estejam bem alimentados para poder, que a nossa jornada é longa e intensa. Mas, dentro do limite ali do que eu conhecia, do que eu podia pedir, era exatamente isso que eu fazia, essas coisas, e eles falavam, ah, não como, não gosto disso, não trato com aquilo e tal. Nesse caso, a pergunta é, nessa condição, uma pessoa que não tem esse conhecimento que você tem, que lide aí até com limitações, com as capacidades, com as dificuldades financeiras de conseguir alimento, de certos alimentos, esse tipo de coisa. O que você pode dizer assim, basicamente assim, olha, se alimentem assim, assim, dessa forma, comam, tentem, né? Se esforcem para comer mais isso, mais aquilo, evitem aquilo, que eu também falava muito disso, né? Evitem açúcar demais, esses biscoitos doces, a beça que todo mundo gosta, esses biscoitos que eu chamo de biscoito de plástico, essas coisas amarelas que tem por aí, que aquilo Aham. ali para mim é só veneno. Então, evitem esse tipo de coisa, evitem muitos doces, excesso de doces, essas coisas, mas era o limite que eu tinha ali do meu conhecimento. Então, de Claro. uma maneira genérica e bem simples, que tipo de É uma boa pergunta, professor. É uma boa pergunta, orientação? sim. Uma Cai orientação aqui, básica ali que você pode fazer com esse grupo que a gente não tem grande conhecimento deles e até a condição de conseguir uma claro. orientação melhor e Aham. conhecimento Vamos lá. próprio. Esse trabalho, vou mais uma vez citar essa última escola que eu passei agora, é uma escola pública aqui em Brasília, e esse professor, ele tem sub-12, sub-13, 14, 15, 16. E esse dia da palestra eu fiz um cardápiozinho para levar para eles, e a gente foi conversando o que que era possível. Por exemplo, uma fruta é sempre muito prático. Qual é uma Sim, fruta fácil de carregar? Eu estou devolvendo para o senhor como forma de pergunta, vou deixar o senhor sim. responder. Qual é uma fruta que o senhor acha que é fácil de transportar e tem um custo acessível? Cara, uma das mais comuns que eu conheço é a banana. Banana. Banana é muito fácil, rica em potássio, vitaminas, rica em carboidrato. Então, uma Uhum, banana é mais fácil de levar do que um sanduíche de atum. É mais fácil para a criança carregar uma banana. Um certo. copo de suco natural, a criança faz, sei lá, o treino é 3 horas da tarde, a mãe fez um suco de laranja, ela leva uma garrafinha, um Tupperware, uma garrafinha dessas, um pouquinho de suco de laranja e uma banana, um suco e uma fruta. Ele está preparado para um treino aí de 1 hora e meia, sem problemas. O que eu uso muito com os meus atletas aqui, que eles gostam bastante, é pão com doce de leite. Quebra o galho, que é uma beleza. 2 fatias de pão comum, pão integral. Sei. Assim, o doce de leite não pode deixar liberado por conta de pico de insulina, glicose Isso. alta, mas uma colher de doce de leite em 2 fatias de pão para um garoto, uma garota que vai fazer 1 hora de esporte intenso, é aceitável dentro da nutrição. Então, aqui nós já temos 2 opções: uma banana com uma fruta, 2 fatias de pão com um pouquinho de doce, ou pasta de amendoim, ou uma geleia dessas de frutas, que vende. Isso assim, é um potinho de geleia, custa R$ 10, R$ 12, pode ser que nem todo mundo consiga comprar, mas ele dura aí 20 ou 30 dias. O pote de doce de leite, o doce de leite comum que a gente usa e compra em supermercado, ele custa na faixa de R$ 6. Então, Sei. assim, colocando em quantidades aceitáveis, é liberado.
Então, eu dei duas opções aqui para o senhor. Vou dar uma outra opção de um alimento muito barato, que é um tubérculo, batata doce, que é um negócio maravilhoso. Na hora do almoço, a mãe fez batata doce. Se a criança colocar 3 rodelinhas de batata doce no Tupperware e consumir 20, 30 minutos antes do jogo, ela vai ter energia antes do treino, vai ser suficiente para que ela mantenha o desempenho. Então, rapidinho nesse bate-bola aqui, a gente já colocou 3 exemplos que são fáceis, acessíveis economicamente falando e são práticos. E não precisa nem de muita coisa para carregar, não precisa de micro-ondas para esquentar, não precisa de geladeira para resfriar. Então, uma fruta com um suquinho é possível, né? Coloca na lancheirinha, ou um pãozinho com um pouquinho de doce de leite, uma pasta de amendoim, também é possível. 2 ou 3 rodelinhas de batata doce também é bem possível. Então, assim, se a gente conversar com cada atleta, cada indivíduo, a gente vê o que fica mais fácil para cada um. Mas, de forma bem genérica, essas 3 opções são bem aceitáveis. Ok, entendi perfeitamente. Muito obrigado. Agora, Eu- voltando um pouquinho no tempo, nesse caso aí, pelo que eu entendi, você coloca como antes do treino, alguns minutos, uns 30 minutos, 40 minutos, talvez antes do treino. Sim, Muito bem. Então, voltando um pouco, né, como se fosse assim, se fosse treinar 4 horas da tarde e fosse almoçar meio-dia, por volta de meio-dia. Nesse almoço aí, você sugeriria o quê? ótimo, professor. Uma outra ótima pergunta. Nem sempre a criança, o adolescente, o atleta vai ter oportunidade de fazer essa refeição pré-treino, que é antes do treino de basquete. Vou usar o exemplo que o senhor falou. A criança foi para a escola, até meio-dia foi para casa e vai voltar para o seu treino às 16 horas. A última refeição que ela tem é o almoço, por Isso. volta de 12h30 ou 1 hora. É muito interessante que ela coma carboidratos complexos. O que é isso? Arroz integral, um macarrão integral com carne ou frango, ou o próprio arroz, pode ser o arroz comum, também 5 colheres de arroz, uma concha de feijão e uns 2 bifes de frango. Ali a gente vai ter fibra, proteína e carboidrato. Sempre usar um carboidrato antes de um treino, porque é a fonte primária de energia. Então, por Isso. exemplo, eu citei alguns aqui. Vamos para o nosso arroz, feijão e bife, nosso bom PF do brasileiro. Então, assim, é um dos pratos mais nutritivos que nós temos na nossa especificidade alimentar. Um arroz, um feijão e uma carne é muito bem vista. O atleta não pode exagerar se ele vai fazer um treino daqui 2 horas, não dá para comer um pratão de feijoada e 2 horas depois ir treinar. É interessante que ele faça uma refeição mais leve, arroz, feijão, uma carne, um macarrão com ovos, mandioca, 3 ou 4 pedaços de mandioca, ou batata doce, ou a própria batata inglesa. Sempre aliar uma fonte boa de carboidrato com uma fonte de proteína, que ele vai estar Sim. bem alimentado para ele desenvolver qualquer atividade. Evitar, por exemplo, que nem o senhor falou aí, o garoto correu e não almoçou e comeu 4 biscoitos recheados. Não é interessante. Então, o próprio treinador pode fazer essa orientação, Sim. caso, mesmo com pouco conhecimento, hoje nós temos treino 4 horas. Cadê aquele prato de arroz, feijão e carne? Cadê aquele macarrão? Então, tudo isso não existe, professor José, um alimento que seja proibido. Tudo é permitido, dependendo do contexto, do nível de atividade, do nível de maturidade muscular que aquele atleta tem, do nível do treinamento. Treinamento para 10, 11 anos é uma coisa, treinamento para 15, Isso. 16 anos é outra. Mas a alimentação básica é um bom carboidrato e uma proteína. Se possível, uma salada, alface, cenoura, um tomate, mas nem toda família consegue ter salada no almoço todos os dias. Mas se tiver um arroz, um feijão e uma carne, que seja qualquer fonte proteica, ela já vai estar bem alimentada para que o desempenho no treino não seja diminuído. Professor, tá me ouvindo? Tá. Beleza, Xande? Só para ajudar, Deus me livre, tá?
para pegar o gancho ali do José Geraldo, né? É isso? Isso. Claro. Ele fala em cima do histórico de pessoas que não têm uma condições financeiras para poder comprar o melhor combustível, não é isso? Tá. Isso. Sim, Só não acha, só trocando ideia com o professor, nós dois, tá? É, teria que, o professor ali que está trabalhando com as crianças ali, ter uma boa anamnese, tá? Como se fosse um clínico geral, para ver o histórico e a população-alvo que a gente está trabalhando ali, tá? E aí, em cima disso, ver a morfologia desse aspecto de crianças que a gente está trabalhando ali, e até para usar perfeito. as ferramentas adequadas. Desculpa, pode falar. É, não, desculpa, Alexandre. Perfeito isso que você falou, perfeito. Aí isso leva em consideração aquilo que eu falei, cada caso é um caso. É A único, criança, é isso? eu vou dar um exemplo bem genérico, sem querer entrar em termos que são preconceituosos, por favor. Mas pode ter uma criança bem magrinha e uma criança bem gordinha. Então, Isso, assim, tem que analisar essa parte morfológica. isso. Talvez a criança mais magrinha precise de um pouco mais de nutrientes do que a criança mais cheinha. Então, assim, é o que eu estou falando, o que eu disse lá no início. A nutrição não é uma receita de bolo, De bolo. né? E o atleta mais magro, ele vai, a gente chama de ectomorfo, é Isso. aquele magrinho de ruim que eles falam, né? O magro de ruim come aquele pratão, mas continua magrinho. Ele tem uma necessidade metabólica maior do que os outros atletas. Então, isso que o professor Alexandre falou é de suma importância. Mas muitas vezes, professor Alexandre, não se tem tempo para fazer essa análise, não tem um profissional Não tem um específico profissional adequado, né? para fazer. Tem uma escola que eu visitei, que eu fiquei uma semana fazendo aquela escala idade-altura. A gente colocou na parede assim, estatura, aí a gente pesava a criança, anotava a idade e anotava a altura e voltamos depois de 6 meses para ver o desenvolvimento. Se todo lugar oportunizasse isso, a gente consegue montar um cardápio mais específico, mas é difícil, é Claro. muito difícil. Mas isso aí que o senhor falou é assim, é a utopia que a gente sempre quer, é a análise individual de cada atleta. A nutrição faz isso, mas falta oportunidade. Maravilha, Zé. Ok? Ok, respondido. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, senhor, professor. Passar para o Alexandre. O Alexandre estava até na frente do Zé. Desculpe, Alexandre. Não, não. Estamos aqui para trocar ideia. Está contigo aí, vamos lá. Ah, Depois o agora eu vou depois o criar uma, Medalha vai voltar. agora eu vou criar uma polêmica benéfica, tá? Benéfica. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, que eu sou novinho no grupo aí, tá? O que que acontece? Até uns tópicos anteriores, até foi comentado que quando o atleta para de jogar, e aí ele é parabenizado com algumas categorias de base. Pô, o cara vai parar de jogar, ele precisa de um auxílio, vamos dar o sub-12, vamos dar o sub-13. Não estou falando que ele não mereça. No meu modo de ver, eu, Alexandre, tá? Eu, Alexandre, não estou falando, daqui a pouco eu estou errado. É um capítulo do livro o ex-atleta ter jogado, então ele tem bagagem, ele tem conteúdo para isso. Isso é um capítulo do livro. Mas, professor, minha pergunta para ti é o seguinte, ó, dentro dos conhecimentos, de primeiro eu vou parabenizar pela tua performance aí de dinamismo, de passar as informações para a gente, mostra que tu tem bastante conteúdo, mostra que tu tem embasamento. Em cima Obrigado. disso, em cima disso, a minha pergunta é o seguinte: você não acha que os técnicos, principalmente as categorias de base, eu tenho uma premissa que eu penso o seguinte, ó, primeiro tem que ser professor, depois tem que ser treinador e, por último, ser técnico, seria o estrategista. São processos de maturação e desenvolvimento de um atleta, desde o aprendizado até virar um atleta de alto rendimento. Então, você não acha que o treinador deveria ter um conhecimento básico de fisiologia, de biomecânica, de ver como funciona melhor o corpo humano? Ah, mas existe um trabalho multidisciplinar, professor Alexandre. Tem o preparador, tem o psicólogo, tem isso, tem aquilo. Um dia, se Deus quiser, vai ter um neurofisiologista. Mas se o profissional não tiver conhecimento nessa área,
ele vai saber se o trabalho vai estar sendo adequado do jeito que ele gostaria que entregasse o produto final. Então, a minha pergunta é: você, como educador físico, como nutricionista, você acha que os técnicos de basquete de categorias de base, até de adulto, teriam que ter conhecimento nesse âmbito acadêmico, professor? Mais uma vez, professor, muito obrigado pela pergunta. E assim, mas eu vou usar a mesma palavra que eu usei agorinha. Isso é tão utópico que não sei nem por onde vou começar a responder. O básico para que todo trabalho dê certo, seja ele na formação de atleta ou no trabalho acadêmico, dentro de uma sala de aula, é o conhecimento prévio de quem está passando a informação. Isso é básico. Um professor de português não vai dar aula de matemática porque ele sabe somar. Ele sabe o básico daquilo, mas ele não consegue se aprofundar naquela disciplina. Seria, assim, muito... Não é utópica a palavra que eu vou usar aqui, não. Mas eu imagino, a minha opinião é o seguinte: existem cursos técnicos formadores, mas que não formam um profissional tão bem qualificado quanto um outro que fez um curso específico. Para mim, todo professor, é uma opinião minha, todo professor ele tem que ser um pouquinho de psicólogo, ele tem que ter uma formação disso, ele teria que estudar um pouco de nutrição, ele teria que estudar um pouco de fisiologia. As pessoas desconsideram fisiologia humana, mas isso é importantíssimo. Ele tinha que entender um pouco de psicologia. Às vezes a criança não tem um desenvolvimento motor condizente com aquela faixa etária, porque ele tem um probleminha psicológico na casa dele. E aí parece um professor genérico, mais uma vez, não estou aqui para criticar, vou usar o exemplo que o senhor falou. O Pedro Henrique foi 2 vezes campeão mundial. Pô, eu estou sem trabalhar. Não, Pedro, vai lá e pega o sub-13. Mas ele não tem formação acadêmica em educação física, ele não tem uma formação de psicologia, ele foi um grande atleta durante a vida dele. Isso vai fazer com que ele seja um treinador ruim? Não estou dizendo isso aqui. Mas eu acho que o trabalho poderia ser melhor, já que ele não tem essa formação, que se monte uma equipe para trabalhar com ele que possa auxiliá-lo. Como o professor José falou aqui agora, falar que não tem conhecimento, isso é comum. Eu tenho 0 conhecimento sobre a neurociência que o senhor falou. Eu estou querendo aprender. Eu não posso trabalhar com neurociência. Eu posso ler meia dúzia de artigos e, de repente, eu acho. Não tem eu acho. É uma formação de uma pessoa. Então, a gente pode ou auxiliar muito ou atrapalhar muito. Eu acho a importância de se ter conhecimento técnico, teórico e básico para a formação de atleta seria de extrema importância. Mas como é que a gente muda isso? Aí eu devolvo a pergunta para o senhor agora. Será que são os dirigentes? Será que para com essa prática de pegar um grande atleta e dar um sub-15 para ele? Ou faz com que ele passe por alguma formação específica dentro da área pedagógica para que ele possa atuar naquilo, ou não é necessário? Então, assim, é uma pergunta. O senhor perguntou o que eu acho, eu compactuo da mesma opinião, mas eu não posso te responder o que seria diferente, porque aí mexe com instâncias superiores, os quais eu nem tenho tanto conhecimento, assim, parte de federação, dessas coisas. O cara foi um grande atleta? Não, ele vai ser um grande treinador? Não necessariamente. Pode ser, talvez sim. Existem bons treinadores que eu passei por 2 bons técnicos que nunca jogaram basquete antes. Mas o cara fez mestrado e não sei o que lá, estudou. Faz diferença se o cara tiver pego numa bola, dentro de quadra, saber trombar. Claro que faz. Eu acho que faz diferença, Faz, sim. Mas também falta outra parte pedagógica. É uma Mais soma. uma vez, é aquilo, é tentar unir a parte prática com a parte cognitiva. Concordo. Ok, Alexandre? Ok. Beleza, Medalha, está contigo mais uma vez, amigo. Ok. Elson, eu vou sair um pouquinho dessa discussão de nível acadêmico para uma coisa muito mais popular. Beleza? Na sua área, na minha área, quer dizer, na nossa área, existem muita coisa assim
quando diz popular, muitos mitos. Mitos. Você poderia destacar algum mito que existe na área de nutrição para atleta e tal? Por exemplo, futebol deve ter muito disso. Ah, não beba muita água que você vai ficar com a barriga inchada, alguma coisa assim, Ah, né? legal. Muito, Alguns muito, mitos muito que você legal. encontra na sua área, na sua profissão, e que que você gostaria de explicar, ou tenta explicar para o atleta, né? Muito legal, professor, a sua pergunta. E olha, a gente acha que algumas coisas não existem, mas chega cada tipo de pergunta para mim que eu ponho a mão na cabeça e falo: Meu Deus, onde é que você ouviu isso? Onde você ouviu isso, criatura? Mas assim, as pessoas Tentou. comentam, rede social, isso e aquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a pessoa, ela vai ter um desempenho maior se ela for treinar em jejum pela manhã, porque vai ter uma queima de gordura mais acelerada. Isso é um mito. Hoje sabe-se pela ciência que treinar alimentado, nesse caso específico que eu estou falando para o senhor, treinar alimentado e treinar não alimentado, se for uma atividade mais moderada, o desempenho é o mesmo. Então eu falo, eu quero emagrecer, eu vou parar de comer. Não, você consegue. Outro mito. Eu vou parar de eu vou emagrecer mesmo mantendo mais refeições. Eu vou tirar os alimentos que têm carboidrato depois das 18 horas. Aí eu fico pensando no seu relógio biológico. 17h58, 17h59, 18, não posso comer que agora eu vou engordar. 17h58 você pode alimentar, mas 18 você não pode. Então, a gente fica tentando quebrar esses mitos. E eles são fortes, não só fora do esporte, mas como dentro do esporte também. Na parte de musculação, acontece mais do que na parte de nutrição. Chega uma garota de 15, 16 anos, fala, eu não vou treinar musculação porque eu vou ficar muito forte. Mas não vai. Você tem um nível de testosterona bem menos do que os meninos. Pode fazer musculação que você vai ficar simétrica e forte. Assim como chega um rapaz de 18, 19 anos, eu não vou fazer muita musculação não, porque eu tenho genética boa. Não, você não tem. Para ficar do tamanho daqueles caras gigantes, você tem que treinar muito, comer muito e muitos anos. Ou usar algum recurso anabólico, né? E se eu posso citar vários aqui para o senhor, eu não vou tomar um Eu copo de água apenas antes. apenas para tentar dar algum exemplo. Eu já ouvi muita bobagem a respeito disso, né? Por exemplo, sexo antes do jogo, ou sexo após. Tem caras que falam, não vou ter relação sexual, não, porque eu vou me desgastar muito e tal. Eu ouvi uma vez uma besteira enorme, sabe? Não tem nenhuma menina no grupo aqui, né, falando. Dá para desligar o áudio na gravação? Eu vi uma vez o sujeito recomendando para os atletas que eles tivessem, vamos chamar assim, na linguagem sexual, um coito interrompido, vai, antes antes da É, participação assim, de rendimento mesmo. Quer dizer, se professor, eu já tivesse. ouvi isso. Tem muito lutador que usa essa prática até hoje. É Eu vi, verdade. eu vi um expoente da família Gracie, daquele Gracie Jiu-Jitsu, falando que ele fica 10 dias, 10, 15 dias sem fazer sexo para ele aumentar a sua energia vital, porque a medicina chinesa falava sobre isso. Eu não posso nem entrar nesse mérito dessas práticas orientais, porque é bem diferente do É, nosso Ocidente. Mas eu nunca vi um estudo científico falando que a pessoa precisa ficar 15 dias sem fazer sexo, porque amanhã ela vai correr melhor. Existe, comumente falando, por exemplo, amanhã eu já corri 2 maratonas, né? Na época que eu fiquei sem jogar, eu virei corredor de rua. A gente evita uma atividade extenuante na noite anterior. Eu não vou andar 50 quilômetros de bicicleta hoje para correr 40 amanhã na rua. A gente se poupa um pouco. Mas existem esses mitos, sim. Eu não posso namorar durante uma semana, que amanhã vai atrapalhar o meu jogo. Não. Se ele estiver bem alimentado, com sono em dia e bem hidratado, esses mitos não vão fazer tanta diferença, não. Mas que eles existem, existem. A gente ouve isso até hoje. É ok, que obrigado.
Professor Medalha, eu incomodando de novo, tá? Alexandre, vamos lá. Eu incomodando de novo. É que se tem por primícia que a testosterona seja a capacidade de força de resposta do indivíduo somente no âmbito dos androgênios do homem, né? Mas o que acontece? Ao fazer sexo, você também libera a ocitocina, que é um hormônio do prazer, um hormônio de relaxamento, e muitas vezes você acha, esses mitos, né? Se acha que você, ao ter grande quantidade de testosterona, vai mais resposta de forças e mais contrações musculares. E não é isso, Exato. isso é um mito, tá? Então, muitas vezes, você tendo uma relação e você relaxando, então aquele dia de fadiga anterior vai ter até um próprio relaxamento dessas fibras do tecido conjuntivo, que vão ter resposta melhor. É que nem o professor falou antes, indivíduo único. A gente tem que ver os estímulos e sobrecargas que melhores respostas tem para cada atleta. É ou não é, professor? É, exato, pessoal. Exatamente. Mas como o professor Medalha falou dos mitos, eles existem sim. Maravilha, muito bom. Vamos lá, galera. Mais alguém quer perguntar? Lembrando que faltam 10 minutos para a gente encerrar com o nosso convidado. Posso perguntar? Sim, claro, vamos lá. Uma curiosidade que eu tenho, Elson, por exemplo, você, assim, na parte nutricional, né? Então, vamos supor que eu sei que cada indivíduo é um indivíduo, mas, por exemplo, você começa um trabalho nutricional com algum atleta, tal. Quanto mais ou menos em tempo você consegue visualizar uma melhora significativa quando você começa esse programa nutricional com o cara? Muito boa pergunta. Significativa que eu falo assim, que consegue ver em termos comparativos, falar, olha, antes do meu programa você estava assim, agora você está assado. Perfeito, coach. Como o senhor já começou na pergunta, cada indivíduo varia muito, mas existem bons resultados com 30 dias de trabalho. Aí, dependendo do biotipo, nós temos 3 biotipos básicos físicos: o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O mais magrinho, mais ou menos, e o mais cheinho, basicamente falando. Existem indivíduos com respostas em 2 ou 3 semanas, coach, que você já mostra. Se for uma reconstrução de composição corporal, quem faz somente para estética demora um pouco mais. Precisa passar por um processo mais longo. Por exemplo, o indivíduo é magro e ele quer ganhar um pouco, em 3 semanas eu coloco um atleta para ganhar 5 quilos. Não estou falando que ele vai ganhar só musculatura, peso de balança. Isso já dá uma mudança naquela composição corporal dele. Mas, em média, até com que a gente mude o projeto, eu sempre peço para um paciente ou um atleta na faixa de 45 dias, que é para ver se aquele primeiro ciclo do projeto que a gente está colocando vai ter uma resposta bacana dentro do objetivo que ele quer. Mas 30 dias a gente consegue ver um trabalho significativo. Claro que depende da disciplina mais do atleta, né? Mas 30 dias a gente vê uma mudança significativa. E aí depois reavalia e vê qual vai ser a outra parte do tratamento. Não sei se eu consegui responder o senhor, mas entre 30 e 45 dias dá para ver uma resposta satisfatória. Mas isso aí tem que ser exatamente acompanhado por legal. tudo isso que você colocou antes, da questão da nutrição, né? Porque você não vai acompanhar, não vai fazer só a parte muscular, ou neurológica, ou fisiológica, né? A questão que com esse ganho que você consegue aí, está ligado diretamente à nutrição que você também vai orientar. É isso? Isso, claro. Tem a parte do treinamento físico e a parte nutricional. Um depende muito do outro. Existe uma briga entre as categorias, sabe? Como eu sou registrado nos 2 conselhos aqui em Brasília.
no conselho de professores e no conselho de nutrição. Um fala que é mais importante treinar força, o outro fala que comer é mais importante, e aí, de repente, vem um estudo que fala que a nutrição é 70% e o treinamento é 30%. Eu Quem veio enxergo primeiro, essas o ovo ou a duas galinha? valências como mais ou menos iguais na Elas são balança. parelhas, né? Não adianta você fazer um treinamento maravilhoso se você não tem uma nutrição adequada, ou você pode ter uma nutrição muito boa e um treinamento aquém, então você não acaba chegando àquele resultado esperado. Eu acho que elas pareiam muito ali, né? Tem que estar junto, as duas têm que estar juntas. Você Precisa não vai estar junto, conseguir sim. rendimento nenhum se você não tiver nutrido, não tem como você chegar ao rendimento. Você Isso, não tem exatamente, como professor. você não tem como tirar força, ou seja lá o que for, se você De não tem. onde, né? Se você não está A alimentado. fonte energética veio da onde? Você não tem, como O é que você vai alimento que você conseguir consome. realizar alguma coisa que você não tem a fonte de rendimento para isso? Exato. Essa é a ideia, imagina. A- Até dá para acontecer, geral, mas vai acontecer uma coisa que chama catabolismo. Vai entrar no catabolismo, exatamente. Mas aí, quer dizer, uma coisa que te ajude agora vai te fazer ali, Vai trazer um na malefício final da amanhã. semana você está descendo a É, ladeira. A gente Então, está falando, então, por exemplo, assim, de garotos, por exemplo, que não tem o que comer, ou então tem é, dificuldade de alimentar. Aí é, vai fazer uma ação deletéria do corpo para ter isso. respostas físicas. Quer dizer, que não é o objetivo. Não, não é. Exatamente, é o contrário disso. Então, por isso é que eu vejo, eu concordo ali com o professor, que as coisas estão intimamente ligadas. Sem a devida nutrição, você não vai ter rendimento. Concordo. Não tem, não Bira, vai. o meu amigo Amaurílio quer fazer uma pergunta. Sim, Boa vamos lá, noite, mano. pessoal. Opa, Pode boa falar. noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Boa Eu noite. estou mais na parte de audição mesmo, para poder. Como é a primeira vez que eu estou participando, mas eu estou gostando bastante. Quando falo em basquete, eu sempre estou dentro e quero participar. E vendo meu amigo Elson aí, né, que a gente já se conhece há muito tempo, a gente participa junto das competições, estamos sempre juntos. Como ele sabe, eu sou vegetariano e eu gostaria que ele explicasse um pouco, né, a parte de nutrição para os vegetarianos, que Muito hoje tem legal. bastante atleta vegetariano, Temos né? sim. E Uhum. como que ele vai conseguir essa energia, né, para poder disputar um campeonato, Ó- uma competição de alta performance, esse tipo de coisa, tá? Ótima pergunta, Amal. Você está com quantos anos, Amal? Tô com 54. 50. Mas ele corre igual um garoto de 25, porque vocês não estão vendo qual é o shape dele ali. Ele é um cara que se cuida muito, está jogando em alto nível e vai jogar em alto nível por muitos anos. A pergunta é interessantíssima. Hoje em dia, existem muitas variações de proteínas, que é o básico para a construção muscular. Tem as proteínas veganas e tem as proteínas vegetarianas. Por exemplo, para quem não consome, quem é vegetariano, que não é, eu vou usar a palavra radical, nem sei se é a palavra melhor para falar, mas o veganismo ele é um pouco mais limitado na parte, principalmente, de obtenção de proteínas, mas existem outras fontes energéticas, por exemplo, da soja. Existe a Ervilha. proteína de soja para quem é vegetariano, existe proteína feita do arroz, existe até um whey protein feito da ervilha. Não é muito comum de se encontrar e são produtos que têm um custo mais alto, porque a procura é muito pouca. Então, assim, hoje em dia já existe no mercado muita opção para quem segue essa linha de alimentação vegetariana ou vegana. Para o vegetariano ainda é um pouco mais fácil. Meu irmão é vegetariano, ele come ovos, né, Amal? Uhum. Permitido. Sim, Então, sim, vegetariano, sim. ele come basicamente de 8 a 10 ovos por dia para que ele consiga obter mais ou menos de 1,5 a 2 gramas de proteína, que é o cálculo básico da taxa metabólica para um indivíduo, sei lá, de 70, 80 quilos. Existem variações bem interessantes onde o atleta, como a Maurílio é um atleta vegano,
vegetariano, que ele não perca o seu rendimento. Então, é só procurar. Existem muitas opções, muito mais do que há 10 anos atrás. A vida do vegetariano e do vegano há 10 anos atrás era muito limitada. Hoje, o mercado visando comércio mesmo e até a facilidade da vida desses indivíduos que optaram por esse estilo de vida, eles conseguem os nutrientes basicamente como uma pessoa que se alimenta de carne. Então, não é muito difícil, não. O que eu ainda acho é que devia ter mais incentivo do próprio governo para baixar o custo desses alimentos, porque tem muita gente optando hoje em dia por diversas razões, sejam de saúde ou por defenderem causa dos animais ou por uma coisa religiosa, que são adeptos dessas alimentações ditas mais naturais, né? Eu, particularmente, acho que são muito saudáveis e a gente consegue sentar e montar um cardápio dentro do que for possível para cada pessoa. Última, Bira. Perfeito, Edson. Vamos lá, Medalha, a última pergunta, Alexandre, É a também para última. ficar com o Elson. Estou entendendo, Elson, sua conversa é muito interessante, realmente, e nós ficaríamos aqui a noite toda com exemplos e questionamentos e perguntas. Obrigado, O professor. que Obrigado. você me fala, o que você me disse a respeito de depressão de determinados nutrientes para poder provocar que o organismo, sabe, tenha a sua reserva natural e eu me lembro na seleção brasileira nós chegamos a fazer um trabalho com o Dr. Zucas, não sei se você o conheceu, que era nutrólogo da Universidade de São Paulo, em que nós fizemos uma depressão de carboidrato durante. Puta, os atletas só comiam proteína, 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 e, e depois houve uma carga enorme de carboidrato. E nós fomos. E aí, isso foi antes do Mundial de 86. Nós fomos participar de um torneio na Espanha e ganhamos o torneio. Aí o doutor Zuc fala assim: ganharam porque se estavam muito bem alimentados. Na verdade, uma coisa. Podia ter relação, mas não era bem por isso aí também, né? O que você me diz disso, por favor? Muito, muito legal, professor. Existem alguns protocolos alimentares, por exemplo, a dieta cetogênica, que deve ser basicamente essa que o senhor falou que fez com os atletas, que tira-se todo e qualquer carboidrato que tem da dieta, podendo aí flexibilizar 20 ou 30 gramas por dia, não lembro aqui ao certo, mas existem, assim, no período da nossa história mundial, épocas onde as pessoas tiraram radicalmente carboidrato da dieta. É notório que o rendimento leva-se um tempo para que o organismo, que só se alimenta de proteína, transforme aquela proteína em energia. Existe o substrato energético do músculo, chama glicogênio muscular. Todo mundo tem uma reserva. Na medida que o senhor se alimenta de pouco carboidrato, quando fala carboidrato é açúcar, farinha, pão, arroz, feijão. O cara se alimenta basicamente de gordura alta e proteína. Queijos, ovos, carnes, peixes. Então, um carboidrato muito baixo. Próximo a uma competição, agora eu fico pensando se o rendimento pode cair. E eu creio que sim, justamente por isso. Porque você vai diminuir a sua reserva de glicogênio muscular. Mas existem, por exemplo, para quem vai fazer uma cirurgia bariátrica, que está muito. Vou ser um pouco mais aberto, tirando esse âmbito esportivo que o senhor falou. Essas dietas com alto teor proteico e de gordura, elas são válidas em alguns casos específicos. Remissão do diabetes, muita gente usa, corta totalmente o carboidrato ou tenta diminuir o máximo possível. Para uma pessoa que precisa perder 15 ou 20 quilos para atingir um peso para fazer uma competição de judô, tira-se o carboidrato. Quando você tira o carboidrato da dieta, você perde peso rápido. E é rápido. O atleta perde 4 quilos por semana. Aí ele coloca sauna junto, aí 1 hora de esteira, aí coloca um agasalho para fazer na esteira, tudo visando a baixa de peso. Mas o rendimento do esporte em alto nível, eu acho que ele fica comprometido, sim, a não ser que seja um ciclo de carboidrato. Existe
Isso, por exemplo, é só um exemplo que eu estou dando para o senhor. Um dia o atleta faz carbo alto, outro dia ele faz carbo médio, outro dia ele não faz. Aí no outro dia ele faz carbo, isso chama ciclo de carboidrato. Não é muito utilizado no meio esportivo, não. Isso é mais protocolo de perda de peso e ganho de massa muscular. Mas voltando ao exemplo que o senhor falou, é interessante até ouvir que uma equipe jogando em alto nível, o médico, o nutrólogo ou o nutricionista fez essa sugestão. E o senhor falou que vocês foram campeões, então eu vou até procurar saber, porque o rendimento costuma-se, claro, costuma-se cair o rendimento quando você diminui carboidrato. Eu, por exemplo, quando pego um paciente ou um atleta que ele precisa perder peso, eu diminuo a parte do treinamento. Porque se eu puxar o treinamento como se ele tivesse alimentado, o rendimento dele pode cair, sim. Na verdade, o que foi feito, houve a depressão de carboidrato, mas depois houve uma carga excessiva de carboidrato. É isso que eu falei para o senhor. Então, houve esse ciclo do carboidrato, né? Exato. Baixou, aí depois subiu bastante. Exato. É uma estratégia interessante. Eu acho meio arriscado, mas foi interessante isso que o senhor falou. Valeu, obrigado. Tem alguns atletas, alguns preparadores físicos, não sei se tu concorda, professor, eles fazem que nem anabolizante, eles ciclam tanto a proteína ciclo. como o carboidrato. Talvez foi essa estratégia, essa ferramenta que foi usada na seleção. Ciclar, Foi. como se fosse um anabolizante. Né? Uhum. Hoje em dia, eles agora recentemente, eles não descobriram o doping sanguíneo? Que a pessoa tirava o sangue dele mesmo, colocava o sangue para tratar, faltando 2 dias para a competição, ele injetava o próprio sangue dele, que estava mais oxigenado, descobriram que isso aumenta o desempenho. Então, assim, a ciência é incrível. Toda hora eles vão descobrir uma coisa pergunta que eu nova. ia te fazer, mas já se antecipou aí com essa explicação sua. O do doping sanguíneo, né? Eles fazem muito isso. Ok? Espero ter conseguido responder aí a todos. Sim, sim. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. É um trabalho super importante. Eu acho que várias equipes deveriam se informar um pouco mais sobre isso, porque com certeza vai ajudar muito o trabalho dos técnicos, né? O trabalho interdisciplinar que muitas vezes as equipes não dão muito valor, né? Eu acho que até a seleção brasileira passa um pouco batida em cima disso. Tá bom, galera. Muito obrigado. Vamos entrar agora na nossa resenha. Elson, mais uma vez, obrigado. Coach Wando, está contigo para agradecer ao nosso convidado. Elson, muito legal, cara. Muito show mesmo. Parabéns aí Obrigado, pelo teu professor. trabalho. Bem legal mesmo. A gente poderia ficar falando aqui muita coisa legal mesmo, mas parabéns mesmo. Acho que é mais uma ferramenta, né, que a gente, como técnico, pode usar, deveria usar, e espero que a gente aqui no Brasil abra a cabeça do pessoal e comece a usar isso mesmo. Parabéns mais uma vez, Elcio. Obrigado. Queria poder só finalizar um minutinho aqui. Para mim é muito importante, gratificante mesmo. É uma realização de um sonho. Sempre imaginei aquilo que eu falei lá no início. Eu cresci tendo vocês como referência. Eu não estou chamando ninguém de velho, não. Está todo mundo na mesma faixa etária aqui. Mas, assim, é um grupo muito seleto. Hoje eu já me considero parte desse grupo, né? Muito obrigado mesmo. Já me considero amigo de vocês. Espero um dia poder encontrá-los pessoalmente. Eu, assim como o Amaurílio, meu amigo aqui há muitos anos, eu sou um cara apaixonado por basquete. Então, tudo que puder fazer. Eu fiquei um tempo fora do basquete, aí depois voltei. Parece que aquela paixão de adolescente voltou. Então, tudo que eu puder contribuir, estou aqui para poder ajudar. Vocês que têm interações com outras equipes, se de repente levar um pouco desse nosso papo para equipes de outros estados, eu estou aqui para poder ajudar mesmo e sempre bem, com boa disposição e agradecendo o professor Bira, agradecendo
você, coach, o Alexandre, todos os presentes aqui, professor Medalha, meu amigo Amal e outros, pela oportunidade. Por mais programas assim, onde a gente pode falar sobre o esporte que a gente tanto ama. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Explanações e explicações maravilhosas, só enriquecedoras. Muito obrigado aí pela sua participação. Fantástica. Valeu, Obrigado, valeu, professor. valeu. Parabéns, Parabéns. professor. Beleza. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite.